Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à comunidade adventista do sétimo dia, Nova Semente. Para você que está nos assistindo pela internet, também é muito bem-vindo. Se você ainda não nos visitou, nós estamos aqui na Rua Cubatão, 77, no bairro do Paraíso, em São Paulo, Brasil. Vai ser um prazer te receber quando você puder vir. Antes disso, se você gostar do que você vai assistir, por favor, não deixe de curtir, compartilhar e abençoar outras pessoas com este conteúdo. Aqui nós estamos em busca de uma experiência real com Deus. Nós queremos viver e compartilhar essa experiência com todos vocês. E para isso nós vamos convidar ao nosso Deus para que esteja presente nessa programação. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos aqui novamente, ou de estar assistindo esse vídeo, que é feito para louvor e honra do seu nome. Que o Senhor venha aos nossos corações, traga a presença do teu Santo Espírito, inspire cada um que vai participar aqui para que o seu amor, a sua mensagem de amor possa transbordar através de cada um. Nós temos certeza de que o Senhor nos prometeu que estaria onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome. E é nessa confiança da sua promessa que nós já pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. A Cibele já orou. E a gente já pode crer que Deus está nesse lugar, amém? Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de dizer, mas eu disse que Deus está nesse lugar, amém? Deus vai falar com você nessa manhã. Deus vai encher o seu coração com a palavra dele. A oração agora, sabe, é para que a gente tenha os olhos abertos para ver aquilo que Deus quer fazer hoje. A oração é para que você tenha os ouvidos abertos para a palavra de Deus que vai ser explanada ao seu coração hoje. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de poder, hoje é dia da palavra de Deus, hoje é dia do Senhor nascer no seu coração. Caso ainda você não tenha aberto a sua vida para o Senhor, você vai ser convidado nessa manhã a entregar a sua vida inteira para o Senhor. Eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos pedir ao Senhor nessa manhã que reine em nós, que nasça em nós, que se revele a nós com poder, com o mistério da sua palavra, com o mistério da sua presença. Esse é o dia do Senhor, é o dia de adorar ao Senhor. Você veio aqui fazer isso. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, e me salva. Salva minha vida. Diga conosco. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Oh Deus, Deus, ouve a minha oração, nasce em mim, me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Canta, igreja, nasce em mim.
e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Em Lucas 11, versículos 9 e 10 diz: Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Esse é um momento de oração e eu queria compartilhar uma experiência pessoal minha. Há 4 anos atrás, iniciou um processo de saúde na minha mãe, de complicações de saúde. E eu tive alguns ciclos de oração durante esses 4 anos. Só que antes de eu iniciar esses ciclos, o primeiro foi tentar resolver sozinha. Então, fazer tudo que era humanamente possível, médicos, cirurgias, etc, etc. A situação foi se agravando no decorrer dos anos, e aí meu primeiro período, falando com Deus, eu pedi a cura dela. Eu orava e falava: Deus, por favor, cura minha mãe, Era só isso que eu pedia, para Ele curar. Porque eu lembrava que todo o que pede, recebe, Então, eu era insistente nesse pedido. Na segunda fase, eu entendi que a minha missão era cuidar da minha mãe, independente se ela não fosse curada da forma como eu gostaria. E aí ali eu passei a agradecer a Deus e pedir que Ele me desse condições de cuidar dela até o último dia da vida dela. Na terceira fase, eu comecei a entender que as coisas estavam se complicando. E conversando com um pastor amigo meu, eu entendi que eu teria que amar a Deus em primeiro lugar, antes mesmo da minha mãe, e aceitar a vontade dEle, mesmo que a vontade dEle fosse tirar ela fisicamente perto de mim. Dali para frente se complicou um pouquinho mais, e minha última oração, e a oração mais difícil da minha vida, foi pedir para Deus dar o descanso para ela, porque eu não estava mais aguentando vê-la sofrer. E depois de algumas horas, a minha mãe descansou no Senhor. Eu queria te convidar a orar comigo, se você conseguir, de joelhos, e eu vou dar alguns minutinhos para você manifestar para Deus um desejo que está no seu coração, um sonho, uma dificuldade, um agradecimento, e na sequência eu vou orar junto com vocês. Quem puder, se ajoelha, por favor. Querido Deus, viemos aqui na sua santa casa, na sua presença, nos reunirmos como igreja para prestarmos um culto ao Senhor, para entregarmos os nossos desejos, as nossas dificuldades, os nossos sonhos, os nossos projetos. O nosso pedido é que o seu Santo Espírito toque no nosso coração nessa manhã, para que a gente tenha a obediência e a vontade de alinhar os nossos corações com o seu plano para a nossa vida. Que a gente tenha a obediência de um filho que busca um pai, sabendo que o pai tem o melhor para dar para nós. Porque assim são os seus planos são maiores do que os nossos. Que o Senhor conduza o nosso coração durante essa manhã, que o Senhor nos dê a paz, nos derrame a tua graça. É o que nós te pedimos aqui, prostrados, buscando a sua bênção. Em nome de Jesus, amém. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida.
Vocês já repararam que quando fazemos uma boa ação, nunca nos sentimos mal? Vocês já repararam que quem recebe a boa ação também não se sente mal? Pois então eu quero partilhar convosco algo que a ciência descobriu. A ciência descobriu que quando fazemos uma boa ação e não esperamos nada em troca, nós recebemos uma descarga de oxitocina, que é um hormônio que nos faz sentir bem. A ciência descobriu mais. Descobriu que a pessoa que recebeu essa boa ação também recebe essa descarga de oxitocina no seu organismo e também se sente bem. Mas a ciência descobriu mais ainda. A ciência descobriu que quem assistiu esse ato de boa ação também recebe uma descarga de oxitocina e também se vai sentir bem. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Este é o momento em que nós louvamos a Deus com os nossos dízimos, devolvendo os dízimos e as ofertas, que são dons materiais que Deus nos concedeu. E com essas ofertas, nós louvamos ao Senhor. A você que nos assiste em casa ou pela internet, agora você vê um QR Code que contém os dados para que você possa fazer a sua doação, a sua oferta e o seu dízimo online. Aparece também um e-mail que é a chave Pix. É para esse e-mail que você deve enviar o comprovante da sua doação ou do dízimo e especificar se se destina à oferta ou é o dízimo. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e teus bens.
Oremos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, por intermédio dos dízimos e das ofertas que agora foram recolhidos, pedimos que Tu conduzas da melhor forma possível a Tua obra nesta terra, para que o máximo de pessoas sejam salvos por Ti. Para que as pessoas entendam que Tu deste o Teu Filho amado, o Teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Bom dia, eu quero chamar o pastor Ricardo para vir aqui com a gente. Temos aqui já o pastor Anderson. E nós estamos aqui por um motivo muito especial. Foram muitos momentos de oração, de intercessão, de busca. Também muitos momentos de conversas, de alinhamentos. E nós estamos aqui para apresentar para a nossa comunidade a nova liderança da Nova Semente para o ano de 2023. Nós temos aqui o pastorado, nosso ministro de música, mas agora eu gostaria de convidar para que viessem aqui à frente aqueles que estão presentes nesse primeiro culto, alguns estarão presentes no segundo, mas eu quero chamar aqui e apresentar para vocês como a diretora do nosso grupo aqui, da comunidade, a Cibele. Por favor, Cibele. Vem aqui conosco, como secretária a Vandinha, e à medida que eu for te chamando, você pode vir. Vamos perfilar todo mundo aqui no meio. Para o diaconato, irmão Davi Ferronato, para o diaconato masculino, né? Para o diaconato feminino, a Isabel. Para os jovens, a Júlia Faria. Para o Conviva, o Fausto. Para o Sementinha, o Danilo de Paula. Para os aventureiros, a nossa tia Célia, por favor. Desbravadores, a Cristiane Cadó. Para a comunicação, Diego Souza. E para a programação, a Juliana Queiroz. Então essa é a nossa liderança. Por favor, venham aqui mais para frente, deixa o povo ver o rostinho de vocês, conhecê-los. Muito bem, uma salva de palmas para esses líderes. E eu gostaria de perguntar para a nossa comunidade aqui, quantos são favoráveis a que essa equipe de fato assuma cada um desses ministérios e nos ajude na condução e nos trabalhos desse ano? Podem levantar a sua mão, por gentileza. Muito bem, contrários o mesmo sinal. Então, está votado. Vocês são oficialmente líderes da nossa comunidade a partir desse momento. E nós estamos muito felizes, porque desde o primeiro momento nós pudemos contar com cada um de vocês e podemos continuar contando. E eu tenho certeza, nós temos certeza de que Deus fará maravilhas por nós e através de nós. E vai usar a cada um de vocês. E é por isso que nesse momento eu gostaria de orar, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Me acompanhem na oração? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome porque essa igreja é do Senhor. Essa comunidade é Tua. Ela existe para Te servir, para Te honrar, para Te glorificar. Ela existe para cumprir a missão que o Senhor confiou para ela. E nós Te louvamos pela vida de cada um desses líderes. Nós Te louvamos por termos aqui tantas pessoas dispostas a Te servir e que não necessariamente foram nomeadas como líderes, mas farão parte de cada um desses ministérios para Te honrar, para cumprir o propósito que o Senhor confiou a cada um de nós. E é por isso que nós Te pedimos uma bênção especial sobre esta liderança, para que aqui ela possa refletir a Tua vontade, à luz do Teu caráter, que a Tua vontade seja soberana sobre cada decisão que essa liderança for tomar, e que tudo isso sirva para que a Tua palavra possa alcançar cada vez mais e mais pessoas e proporcionar para elas aqui não somente uma experiência real com Deus, mas uma transformação real
com Cristo Jesus. Toma-os em teus braços, em tuas mãos, usa-os com teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês vão receber os cumprimentos dos pastores aqui, mas sintam-se recebidos e acolhidos por toda a nossa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja? A igreja de Deus não morre, a igreja de Deus vai triunfar no final. Ela caminha junto com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e se Ele é triunfante, a sua igreja também é, amém? Deus é bom. A palavra de Deus em Neemias, capítulo 8, verso 10, e enquanto eu leio aqui, eu já peço para você ficar em pé, porque nós vamos adorar o Senhor agora. Você sabe que aqui a gente não canta sentado, você corre um risco tremendo de ter um infarto cantado sentado. Imagina você adorando ao Senhor, Rei dos Reis, o coração exultante, você sentado, aí o coração não aguenta. Você tem que ficar em pé para liberar essa energia toda. Deus é bom. Neemias capítulo 8 verso 10 diz assim: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, igreja? Crente não precisa de mais nada, ele só precisa da confiança e da fé no eterno, que aí a alegria já brota nos lábios, a alegria já brota no coração. Nós somos alegres e fortes no Senhor. Esse é o dia do Senhor, você já entendeu o recado? É isso? Vamos nos alegrar na presença do Senhor nessa manhã. Nós temos forças, estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos forças, estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Não fique tímido não. Deixa a alegria de Deus inundar o seu coração nessa manhã. Nós temos forças, estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos forças, estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus.
permanecendo no Senhor, aí está a nossa força. E permanecer no Senhor é permanecer na sua palavra, é receber o seu Espírito, é ter o seu poder, é ter a mente de Cristo. O Espírito nos comunica a mente de Cristo. Tudo isso disponível para nós. Deus é poderoso. Ele é o Senhor. Ele conduz a igreja, Ele conduz o seu povo desde as eras de outrora. Deus está no comando, amigo. Deus nunca saiu desse comando. Ele sempre esteve no seu trono, fiel. Confie no Senhor. Faça o bem, ande na terra e habite seguro nessa confiança, na fé que brota do trono do próprio Deus. Eu não canso de dizer, Deus está aqui. Eu não sei se você já entendeu, mas Ele está aqui e Ele vai falar com você. Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo assim: Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito. Só outra vez. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito. Exalta o nome do Senhor, diga grande. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Da igreja, Cristo habita em mim, habita em mim, Espírito. Grande é o teu nome, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Habita em mim, Espírito, Deus de Israel, Deus de Israel,
o Senhor é a alegria do nosso coração. Aquele que foi salvo, retirado das trevas, retirado de uma condenação eterna, trazido para a luz, por pura ação do sangue de Jesus. Para esse não resta outra coisa. Não resta outra coisa, Sibeli, a não ser adorar o Senhor, louvar aquele que pagou a nossa conta. Você foi redimido, meu irmão. Você foi redimida, minha irmã. Você foi retirado da condenação eterna e colocado debaixo das asas do Senhor Jesus. Você está liberto, tem salvação para você, em nome de Jesus, amém, igreja? Creia nisso, creia nisso. Entrega para o Senhor aquilo que Ele está pedindo para você, sua vida. Ele não quer os seus dias, Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer os seus bens, Ele quer a sua vida. E este é o altar do Senhor. Entregue agora, coloque tudo lá. Deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar com você. Mil vezes eu falhei, até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais viver. Tua graça me cobre, Senhor. Jesus, o Deus, é desejo meu, prosseguirei em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo que eu sou, com vestes de louvor eu vim, ó Senhor. Comunidade Nova Semente, adore ao Senhor nessa manhã. No teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza. Além do véu, no santo dos santos, eu sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar.
sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos, sou só súdito, mas ouço tua voz me chamar. Querido Deus, é na Tua presença que nós nos colocamos nesse momento, certos de que o Senhor nos ouve e de que o Senhor estende a Sua poderosa mão para tocar a nossa vida e nos abençoar. Fala conosco agora através da Tua palavra, Deus. Nosso coração está pronto para Te ouvir. Nós queremos ter um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus nessa manhã. Então nos abençoa. Abençoa cada pessoa que assiste também a esse culto, em qualquer lugar onde esteja, que todos os seus anseios, as suas preocupações, estejam agora em Tuas mãos para que nada nos impeça de ouvirmos a Tua voz falando conosco. Toca a nossa vida, Senhor, e nos abençoa em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais para frente um pouquinho. Valeu, obrigado, tá ótimo. Obrigado, meu irmão. Que bom que você está aqui. Nós estamos hoje começando uma nova série. A série chamada O Salvador. E essa série é baseada em algumas características, em alguns atributos de Cristo. Principalmente naquilo que Ele responde para os seus discípulos quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses serão os temas da nossa série. Hoje nós vamos começar por Ele sendo o caminho. E nós vamos olhar para essa figura maravilhosa que é a figura de Jesus, como nosso Salvador, nosso único Salvador, único mediador entre o ser humano e Deus. E eu convido você a não perder nenhum capítulo, mas convidar também os seus amigos para estarem conosco na sequência dessa série. E eu espero que você seja ricamente abençoado, assim como eu tenho sido no preparo de cada uma dessas mensagens. Para começar a nossa reflexão a respeito desse assunto, para nós olharmos Jesus como esse Salvador maravilhoso, extraordinário, eu quero convidar você para ler comigo primeiro duas histórias da Bíblia. A primeira delas está em Lucas capítulo 23. Se você tem aí a sua Bíblia, não importa se ela é de papel ou digital, abra, encontre aí no seu aplicativo Lucas capítulo 23. E nós vamos ler a partir do verso 39. Preste atenção nos detalhes dessa história, nós vamos lê-la e depois vamos ler uma outra e nós vamos fazer algumas considerações. Então a primeira, Lucas 23, a partir do verso 39, e ali diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Só uma breve consideração que não tem necessariamente relação direta com o tema, mas nessa última frase, a maneira como foi traduzida para o português dá a entender que naquele mesmo dia o ladrão estaria com ele no paraíso. A verdade é que essa preposição que, ela não existe no texto original e a pontuação veio depois. O que Jesus realmente disse para ele é: em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. E o que colabora com essa ideia? O fato de que quando Jesus ressuscitou no domingo e Maria Madalena foi lá para abraçá-lo, ele diz: não me detenhas porque ainda não fui para o Pai. Então não tinha como ele estar naquele mesmo dia com Jesus no reino, porque Jesus não foi.
e outras partes da Bíblia não colaboram com essa ideia. Mas isso é tema para um outro sermão. A verdade é que Jesus estava ali na cruz do meio, e de um lado e de outro de Jesus, 2 malfeitores, 2 bandidos, 2 ladrões que estavam ali, pagando pelos crimes que cometeram. E aí eu convido você a pensar o que é que os levou até ali. Por que é que eles estavam ali sendo crucificados juntamente com Jesus? E um deles mesmo diz: nós estamos aqui como resultado daquilo que os nossos atos merecem, de acordo com a justiça dos homens, de acordo com a justiça do seu país, da sua nação. Mas esse homem não fez mal nenhum. Então eles admitem que estavam ali por escolhas erradas que fizeram. Há quanto tempo? Não sabemos. Mas tudo leva a crer que havia uma recorrência nessas atitudes. Uma sucessão de escolhas erradas os levaram para esse caminho. E agora eles estavam ali condenados pelos erros que cometeram. Outro evangelista diz que no princípio os 2 estavam blasfemando, mas aqui Lucas diz que um deles caiu em si e acaba repreendendo o outro porque reconhece na figura daquele que está na cruz do meio o Messias, o Salvador. E repreendendo o outro, tem consciência da sua própria condição, tem consciência daquilo que aquele homem que estava na cruz do meio era capaz de fazer, e ele pede: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ali Jesus garante salvação para aquele homem, porque consegue ver o que está no coração, entende que o pedido e o arrependimento é sincero, e ele lhe dá essa garantia: você vai estar comigo no meu reino. Houve ali uma entrega completa e verdadeira, e Jesus acolhe aquela decisão e dá certeza da salvação para ele. Essa é a primeira história. Vamos agora para a segunda história. Volte algumas páginas aí. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, a partir do verso 18. E ali diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha aí, siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Essa é a segunda história. Alguém que estava preocupado com a vida eterna, com a salvação, e pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo o coração, já percebe a intenção e aproveita esse momento para dar ali uma grande lição para esse jovem rico e para nós também. Porque Jesus, conhecendo o coração, sabia do empenho dele em fazer tudo certo. Sabia do empenho dele em cumprir toda a lei, em cumprir todos os mandamentos fielmente. Jesus diz: você conhece os mandamentos? E ele diz: olha, mas isso eu tenho observado desde a minha adolescência. E a princípio o que a história nos sugere é que é verdade. Que esse jovem devia ter uma conduta exemplar, porque Jesus não questiona. Jesus diz assim: mas aquele mandamento você não está seguindo. Jesus não questiona. De fato, esse rapaz, ele parecia ser alguém bem preocupado com a sua conduta. Mas aí Jesus disse para ele: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, entrega para os pobres, depois vem e segue-me. E o que aconteceu na história desse rapaz aqui? Ele saiu alegre ou triste? Saiu triste, porque ele tinha muitas propriedades, porque ele tinha muita coisa. Essas são as duas histórias. Vamos compará-las agora. Você pode acompanhar comigo no telão essa comparação. Acabei deixando a fonte bem pequenininha, né? Mas eu vou ler para você, vai dar certo. Do lado esquerdo ali, a história do ladrão na cruz. Do lado direito, a história do jovem rico. Um fez tudo errado. Quem fez tudo errado? O ladrão na cruz. O outro fez tudo certo, o jovem rico. Procurava seguir os mandamentos, obedecer tudo fielmente.
Um era o delinquente, o outro era um exemplo. Um era odiado e temido, o outro era amado e respeitado. Um merecia o escárnio, o outro merecia glórias, louvores, reconhecimento. Um merecia morrer pagando pelos seus pecados. O outro não tinha nada na sua conduta que o condenasse. Aos olhos humanos, a história termina até aí, antes do encontro com Jesus, o ladrão salvo ou perdido? Perdido. E o jovem rico? Salvo. Só que existe uma virada no final. Só que no final, depois do encontro com Jesus, o ladrão termina salvo e o jovem rico termina a história perdido. Eu pergunto para você, isso é justo? Onde está a justiça nessas duas histórias, nessas duas situações? É justo alguém que fez tudo errado a vida inteira, no último momento da sua vida, ganhar a salvação? Em contrapartida, alguém que fez tudo certo a vida inteira e no final se perder, isso é justo? E para tornar a coisa um pouco mais pessoal, para a gente tentar entender um pouco mais a respeito disso, a sua condição hoje, ela é justa? É justo você viver nesse mundo de pecado, pagando pelos atos ou pela escolha de Adão e Eva? Isso é justo? Alguém aqui esteve lá no jardim para escolher se queria comer do fruto ou não? E aí você não pôde fazer essa escolha e hoje você vive num mundo cheio de pecado, de dor, de sofrimento, cheio de mazelas. Isso é justo? Como entender onde a justiça se manifesta? Nessas duas situações e na nossa situação também. O que está acontecendo nessas duas histórias e na nossa história também? E nós vamos fazer um passeio agora por alguns versos da Bíblia para a gente procurar entender tudo isso. E onde essa justiça se manifesta nessas duas histórias. E como Jesus se apresenta como o Salvador, como sendo esse caminho. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3. O livro de Romanos é um livro muito especial. É quase um tratado teológico. Paulo ele vai trazer luz a inúmeros temas aqui no livro de Romanos, mas você precisa entender a maneira como Paulo vai criar a sua argumentação e como ele vai fechá-la também, porque os argumentos de Paulo eles não são breves, eles são extensos, então você precisa às vezes de alguns capítulos para entender toda uma ideia e principalmente para chegar na conclusão dela. Mas nós vamos pensar alguns versos desse livro para nós entendermos a nossa condição e como Deus se manifesta em tudo isso. Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, no versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Paulo, nos 3 primeiros capítulos do livro de Romanos, ele está falando da minha e da sua condição. Da condição daquilo que ele vai chamar de o homem natural. O que é esse homem natural? É o homem que vive à mercê da sua própria natureza, da sua paixão. Nesse caso, da nossa natureza pecaminosa. E de acordo com essa natureza humana pecaminosa, ele vai dizer, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nesse mesmo capítulo, no verso 23, ele vai dizer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aqui a gente já começa a responder algumas das questões iniciais. Ninguém paga pelo pecado de Adão e Eva, a não ser Cristo Jesus. Eu não estou aqui pagando pelos pecados que Adão e Eva cometeram, estou aqui pagando pelos meus próprios pecados. Ah, mas eu já nasci nessa condição, é verdade, e nós vamos entender qual é a solução de Deus para isso, mas Deus já nos colocou na mesma condição que Adão e Eva estavam, para poder escolher onde queriam passar a eternidade. A cruz já deu conta disso, estou só antecipando aqui como um spoiler. A nossa natureza, ela é caída. A nossa natureza nos impulsiona para longe de Deus. A nossa natureza nos afasta dos planos de Deus. Isso de maneira natural. Ele vai falar disso também no capítulo 1. Volta ali Romanos capítulo 1 a partir do verso 28. Olha o que Paulo vai dizer para nós aqui. Além do mais,
visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Nós vamos continuar lendo esses versos aqui. Deixa eu só explicar uma coisa. Paulo vai começar a descrever aqui o que acontece com o homem que despreza o conhecimento de Deus. O homem que despreza o conhecimento de Deus, ele vai incorrer nessas atitudes que Paulo vai mencionar aqui. Porque não há bem nenhum em nós, todo o bem que é produzido em nós é produzido por Deus. E quando se despreza o conhecimento de Deus, nós inevitavelmente vamos incorrer nessas atitudes. Aqui a Bíblia diz que Deus os entregou a uma disposição reprovável. O que significa isso? É Deus que encaminhou essas pessoas para isso? Então não. Isso aqui é retrato do pensamento hebraico, que quando Deus permite que algo aconteça, é tido como se o próprio Deus tivesse feito aquilo. Então, um exemplo bem claro é quando diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Lembra quando Moisés foi libertar o povo? Não fazia sentido. Deus falou, olha, vai lá falar com o Faraó, mas eu mesmo vou endurecer o coração dele. Se eu fosse Moisés, eu falava, não, senhor, quando o senhor for amolecer, o senhor fala que daí eu vou. Não faz sentido. Mas por que a Bíblia diz que Deus endureceu? Não, porque Deus permitiu que o coração de Faraó permanecesse duro até a última praga. Então é por isso que diz que Deus os entregou uma condição reprovável. A condição reprovável veio como um reflexo das minhas próprias escolhas, da minha natureza. O que é que Deus fez? Permitiu apenas que eu colhesse as consequências das minhas escolhas. Ele me deixou livre. Só que nessa liberdade, eu inevitavelmente vou me deparar com as consequências daquilo que eu escolho. Então, quando se despreza o conhecimento de Deus, quando se despreza a pessoa de Deus na sua vida, inevitavelmente essas coisas que Paulo descreve aqui vão acontecer. E ele continua dizendo no verso 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. É para esse caminho que a nossa natureza nos leva. É nisso que nós vamos incorrer em algum momento da vida, se desprezamos o conhecimento de Deus. Porque só Deus pode trazer para nós uma nova natureza. Enquanto nós tivermos essa natureza, inevitavelmente esses serão os frutos. E o que é que Cristo faz no processo da salvação? Ele muda a minha natureza. Mudando a minha natureza, consequentemente, Ele mudará os meus frutos. Aqui a gente entende bem a relação de causa e efeito. Quando nós nos deparamos com isso, nós começamos a entender uma coisa que precisa ficar muito clara: não há salvação em nós. A salvação não está em mim, a salvação não está em você. Mas fica evidente que a salvação está para além de nós, está fora de nós. E nós precisamos desesperadamente desse Salvador para mudar a nossa natureza, para mudar a nossa essência. A Bíblia deixa isso bem claro. E de onde que vem essa salvação? Romanos 1,16 vai dizer para nós: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É nisso que está a salvação. No Evangelho. O que é o Evangelho, senão a história de um Deus que deixou o céu para vir morrer no meu e no seu lugar? E eu vibro com esse texto de Paulo quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E para a salvação de quantos? De todos os que crerem. João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A salvação vem disso, de conhecer a Cristo, de aceitar a Cristo, de receber a Cristo. A salvação não está naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso conquistar. A salvação não está em mim. Se não houver transformação da minha natureza, a salvação não será possível. 1 João capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E é aqui que nós começamos a entender o que é que fez a diferença naquelas duas histórias do começo. E o que fez toda a diferença para o ladrão terminar salvo e o jovem rico terminar perdido é que um queria ter o filho e o outro não. Um permitiu ser transformado por Cristo, o outro não. Precisa acontecer o que Jesus disse na conversa com Nicodemos, que era um doutor da lei. Quando ele vem na madrugada, escondido, conversar com Cristo, e Jesus já corta a conversa e vai naquilo que era mais importante, e diz assim para ele em João 3,3: ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Ninguém pode. É necessário uma mudança naquilo que eu sou, na minha natureza. Ela precisa ser impactada pela pessoa de Cristo. Ela precisa ser transformada pela natureza de Cristo, para que eu possa ver o reino. E Paulo vai dizer isso no capítulo 6, do mesmo livro ali de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É preciso ter uma nova vida em Cristo para poder receber a salvação. Mas quem é que produz isso? É Cristo. Eu por mim mesmo não consigo. Não importa o que eu faça, não importa quão bom eu seja, não importa quão reconhecido eu seja dentro da minha comunidade cristã, espiritual, só Cristo pode fazer essa transformação em mim. É só aceitando Cristo, esse fator que está completamente fora de mim, da minha natureza. Se não houver a intervenção de Cristo, eu não consigo, eu não posso. E o que aconteceu naquela história foi que, independentemente das ações, boas ou más, o que fez a diferença foi o que cada um permitiu que Cristo fizesse na sua vida e no seu coração, na sua natureza. O texto de Romanos continua no versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça essa transformadora, que muda a minha vida, a minha natureza. Graça essa que, ao aceitar a Cristo e ao caminhar com Ele, caminho com Ele para o Calvário, para que o meu eu morra e o eu dele possa nascer em mim.
E aí quando eu tenho esse encontro real e verdadeiro com Cristo e caminho com Ele, eu posso dizer aquilo que Paulo disse em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É isso que acontece no processo da salvação. É Cristo transformando a minha natureza. E aí, querido e querida, não é mais a minha vontade, mas é a vontade dEle. Não são mais os meus interesses, mas são os interesses dEle. Não é mais a minha agenda, mas é a agenda dEle. O interesse não é mais nas coisas desse mundo, mas é nas coisas do alto, do céu. É preciso nascer de novo. É preciso que nele o nosso eu morra, para que Ele possa viver em nós, para que Ele possa habitar em nós. Se Cristo não assumir o controle, queridos, não há salvação. Se Cristo não for o primeiro, não há salvação. Se a nossa natureza não for transformada por Ele, não há como ver o reino. Por isso nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Porque em nós não há salvação alguma. Tudo é Ele quem faz. O processo da salvação tem que ver não com aquilo que eu faço, mas com aquilo que eu permito Cristo fazer em mim. E isso vai se manifestar naquilo que a teologia classifica como o processo da salvação, a justificação, a santificação e a glorificação. O que é a justificação? É quando o Espírito Santo toca a minha vida e eu entendo que eu estava num caminho completamente equivocado. E eu sinto tristeza por isso, porque isso me afasta do meu Salvador. E eu peço perdão, eu confesso diante dele o meu pecado. E ali eu sou declarado justo. Cristo olha para mim e diz, perdoado. Isso é justificação. E na teologia a gente diz que a justificação sempre é algo que está no passado, porque ela acontece e já passou, ela acontece num momento, perdoado, e a partir de agora isso já passou e você já é justificado. Quando eu sou perdoado, quando eu sou justificado, Cristo me liberta da culpa do pecado. Perdoado é porque esse pecado recaiu sobre Cristo na cruz, eu sou liberto da culpa do pecado. Mas depois de ser liberto da culpa do pecado, eu começo um outro processo, que agora é o processo da santificação. E diferente da justificação, que é um momento só, a santificação dura quanto tempo? Uma vida toda. É um processo de crescimento, de andar sempre no caminho com Cristo, de ser moldado por Cristo. Onde a única preocupação que eu tenho que ter nesse processo é de me colocar na presença dEle, que é de buscá-lo, o restante Ele faz em mim. Ele aumenta a minha fé ao contemplá-lo, Ele aumenta a minha musculatura espiritual pelas experiências que vou tendo e que vou travando ao lado dEle, essa é a santificação. E se na justificação eu sou liberto da culpa do pecado, na santificação eu sou liberto do poder do pecado. Porque quanto mais me aproximo de Cristo, mais poder recebo dEle para resistir às tentações. Acontece o que João vai dizer nas suas cartas lá no final, aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou não vive na prática do pecado, ou seja, para aquele que é nascido de Deus, o pecado deixa de ser algo contínuo e recorrente e passa a ser algo pontual, fruto de um deslize. Até que nós seremos glorificados. E quando isso vai acontecer? Por ocasião da volta de Jesus. E aí, por ocasião da volta de Jesus, Ele vai nos libertar da natureza do pecado. E aí estaremos libertos dessa tendência que nos afasta dEle para toda a eternidade. Então eu sou liberto da culpa, do poder e serei liberto da natureza do pecado. Mas tudo isso quem pode fazer? Cristo Jesus. Isso só pode vir dEle. Por isso, a salvação não tem que ver com aquilo que eu posso fazer, mas com aquilo que Cristo faz em mim. E aqui está o grande ponto, onde a justiça de Deus se manifesta naquelas duas histórias e na minha e na sua história também. Como pode alguém que fez tudo errado a vida inteira ser salvo no final, como ladrão? E como pode alguém que fez tudo certo a vida inteira se perder no final, como o jovem rico?
Onde está a justiça nisso? A justiça está no fato de que todos nós somos salvos da mesma maneira. E essa maneira é através do Filho. Nós não somos salvos pelo que fazemos de bom. Nós somos salvos se aceitamos a Cristo em nossa vida ou não. Nós somos salvos se permitirmos que Cristo faça uma transformação na nossa vida ou não. E naquele momento, por que é que o ladrão foi salvo, apesar de tudo que fez na sua vida? Porque permitiu que Cristo fizesse nele uma transformação. Permitiu que Cristo se assentasse no trono da vida dele. Ele acabou morrendo na cruz. A vida dele nessa terra acabou ali. Mas eu fico imaginando como seria a vida desse homem se ele tivesse condições de descer da cruz e seguir a sua vida. Você acha que seria mesmo? Não poderia ser se ele realmente teve o encontro com Cristo, como teve porque Jesus garantiu-lhe a salvação. Agora, quando Jesus disse para o jovem rico, olha, vende tudo que você tem. Por que Jesus fala isso? É porque é um problema ser rico e ter muito dinheiro? Bom, não sei, não tenho, não sei como é que é. Mas não é um problema isso. O problema não está nisso. O problema é quando qualquer coisa se interpõe na sua relação com Deus. O problema está quando qualquer outra coisa desse mundo está no trono da sua vida, no centro da sua vida, quando Jesus deveria estar. O que Jesus está dizendo para aquele jovem é o seguinte: filho, você está fazendo tudo certo, mas não é isso. É como João disse, quem tem o Filho, tem a vida. O que você precisa é me colocar no primeiro lugar. E para uns pode ser a riqueza, para outros pode ser um relacionamento. Pasmem, para outros pode ser até a religiosidade. O que é que está ocupando o primeiro lugar do teu coração? O que é que não deixou Jesus fazer a transformação completa na sua vida ainda? O que te impede de abrir o coração e deixar que Jesus faça a transformação que Ele precisa fazer? É nisso que a justiça se manifesta, em que todos somos salvos da mesma maneira. Existe um só caminho, Cristo Jesus. Do restante Ele vai cuidar. É permitir que Ele habite em nós e que Ele transforme a nossa vida. Porque só nele existe salvação. É como Atos 4,12 nos diz, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo Jesus. É só por Ele. É só através dele. Por isso Ele é o nosso único Salvador. Porque só Ele pode causar em nós essa transformação. E hoje o convite é para você olhar para você e se perguntar o que é que falta. O que é que precisa ser transformado? O que é que precisa ser colocado nas mãos de Jesus que ainda não foi? Eu quero chamar o Daniel aqui. O Daniel vai cantar uma música. Enquanto ele canta, tem algum casal que está noivo aqui? Tem? Não? Mas imagina que você tivesse, os casados, lembra quando vocês passaram por essa experiência aí do noivado? Agora imagina que o noivo vai chegar para a noiva e vai dizer assim: amor, eu tenho uma proposta para fazer para você aí com relação ao nosso casamento. E ela diz: qual é a proposta? E ele pergunta para ela: quantos dias tem o ano? E ela responde: 365. Ele falou: pois bem, vamos fazer o seguinte: dos 365, 364 dias eu vou passar com você. Olha só, hein? Dos 365, 364 dias eu vou passar com você. Não, tá bom, mas e esse outro dia? Não, esse um diazinho que sobrou eu vou passar com a minha ex. Dá para aceitar, não? Não dá?
Mas olha a proporção, 364 dias para você. Um diazinho só para ex. Não pode? E por que a gente pensa que com Deus pode? Por que a gente pensa que para Deus serve? Para Deus ou é tudo, ou não é nada. O que é que falta ser transformado aí? Eu já adianto para você, o que a gente viu aqui hoje, a reflexão inteira, a gente não vai conseguir. Não é pelo nosso esforço, pela nossa capacidade. Ele tem que fazer, só que para Ele fazer eu preciso me render. Só que para Ele poder fazer eu preciso matar o meu eu, para que Ele viva em mim. E o caminho para a salvação só é esse. É ir a Cristo e se entregar. O resto Ele vai fazer, mas você precisa tomar essa decisão. Ele não vai forçar. Lembra João dizendo: eis que estou à porta e bato. E certa vez um pastor perguntou: Jesus está batendo a porta, isso é bom ou é ruim? O que você acha? Isso é bom ou é ruim? É bom? Mas quem bate está dentro ou está fora? Mas que bom que ele continua batendo se ele ainda está fora. Então está na hora de você abrir a porta e deixar ele entrar. Deixa ele arrumar tudo ali dentro. Deixa ele colocar cada coisa em seu lugar. Deixa ele transformar você por completo. Deixa ele se assentar no trono. Deixa Ele viver em você. Deixa a vontade dEle ser a sua vontade. Deixa os planos dEle serem os seus planos. Deixa Ele cuidar de você. Nós precisamos de um Salvador. E Cristo Jesus é esse Salvador. Ele é o caminho para a vida eterna. Que todos nós estejamos nesse caminho. Nós vamos ter essa música sempre no final dos sermões dessa série. Eu ouvi ela eu ouvi várias vezes desde que você me passou, mas na segunda vez que eu ouvi eu já estava cantando junto. Você vai ouvir, e a ideia é que nos próximos cultos você possa cantar junto com a gente. Presta atenção na letra dessa música. E declara para Jesus o quanto você precisa dele para a sua salvação. Abre o teu coração. Deixa Ele entrar e transformar você. Não precisamos de heróis, de mitos ou estrelas, em armas ou bandeiras sociais. Não precisamos das manchetes, discursos, narrativas, da agenda corrompida dos jornais. É difícil enxergar no meio dessa confusão a fumaça desse mundo embaça o coração. Mas é de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador que reine sobre todos, glorioso e triunfante, que julgue com justiça, justiça de seu sangue. Sim, um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Não precisamos de outras luzes, de novas teologias que só até
precisamos de outros guias, o confiarmos em quebrados para nos tornar inteiros outra vez. É difícil enxergar no meio dessa confusão. Olhos cegos não se abrem só por mera religião, mas é de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador que reine sobre todos, glorioso e triunfante, que julgue com justiça, justiça de seu sangue. Sim, um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Cristo, nem mito, nem estrela humana. Cristo, poder eterno dele emana. Cristo, Senhor de nossa existência. Cristo, me ajude a dizer esse nome, canta a igreja. Cristo, nem mito, nem estrela humana. Poder eterno dele emana. Cristo, Senhor de nossa existência. Cristo, é o Salvador. Nós precisamos desse Salvador que reina sobre todos, glorioso e triunfante, que julga com justiça, justiça de seu sangue. Sim, Salvador, suficiente é o Salvador, tão desejado, Cristo Salvador. Nós precisamos desse Salvador. Cristo, nem mito, nem estrela humana. Cristo, poder eterno dele emana. Cristo, Senhor de nossa existência. Cristo. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos enviou o seu Filho amado, Cristo Jesus. Muito obrigado, porque Ele é o caminho. Não encontramos salvação em nenhum outro lugar, muito menos em cada um de nós, porque somos pó, somos pecadores, somos pequenos demais. Mas na cruz, Cristo Jesus ofereceu salvação para todos nós e nos colocou em pé de igualdade com Adão e Eva no jardim, porque lá puderam escolher onde passariam a eternidade, e hoje nós podemos escolher o que queremos para o futuro, e escolhemos a Cristo Jesus. Queremos morrer para o nosso eu, para que Cristo viva em nós. Cumpra, ó Deus, isso na nossa vida. Que o nosso eu possa ser crucificado com Cristo. E que a nossa vontade possa ser a sua vontade. Que os nossos planos possam se tornar os teus planos. E que possamos ter em nós a alegria da salvação que encontramos em Jesus Cristo.
É dele que precisamos. Que o Senhor, através de Cristo, coloque em nós uma nova natureza, um novo coração. Com novos desejos, com novos propósitos, que nós possamos viver mais do céu e menos da terra. Que nós possamos fazer planos mais para a eternidade do que para a próxima semana. Que o Senhor nos salve, por meio do nosso único, pleno e suficiente Salvador. No nome de quem nós também oramos, Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma igreja adventista do sétimo dia que existe para que nós tenhamos a cada sábado uma experiência real com Deus e que essa experiência possa nos levar a uma transformação real e profunda. Que Deus abençoe você e que Ele cuide de você por onde você for. Amém.